Olá, amigo, olá, amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje nós estamos retomando o nosso estudo do Apocalipse. Hoje nós vamos continuar os nossos temas especiais que falam então dos mistérios da Palavra de Deus, principalmente para esse tempo que nós vivemos, o tempo do fim. E o tema de hoje, continuando o nosso estudo, de onde a gente parou, é sobre o dia do Senhor, o selo de Deus nos últimos dias. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo da Palavra de Deus e hoje vamos estudar um tema profundo e decisivo, o dia do Senhor e o selo de Deus. Imagine um marido que esquece completamente o aniversário da esposa. Ele depois tenta compensar dizendo que vai comemorar em outro dia, talvez junto com o Natal, para economizar. Você acha que isso demonstra amor verdadeiro? Nos relacionamentos, datas especiais revelam compromisso. E na Bíblia, Deus também estabeleceu um dia especial como um sinal de relacionamento entre Ele e o seu povo. Hoje vamos estudar um pouquinho mais à luz da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Como é que o mundo é protegido de toda a destruição no tempo do fim? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 7, verso 1 tem a resposta. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Na linguagem profética, os 4 ventos representam destruição, calamidades, antes da crise final. Deus está segurando esses ventos, ou seja, há um tempo de misericórdia antes do juízo de Deus. Deus ainda está dando oportunidade para o seu povo. Hoje Deus está segurando os ventos da destruição, protegendo a gente, para que nós possamos estar firmes e de pé no tempo do fim, antes da volta de Jesus. Eu e você precisamos ter compromisso com Deus. Antes da volta de Jesus, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou protegendo você e vou continuar protegendo você quando as coisas começarem a seguir o passo a passo do fim. Quando o vento do mal começar a soprar e os ventos começarem a ser soltos nesse mundo, Deus está dizendo o seguinte: eu vou continuar protegendo você. Se você for parte do meu povo, que é uma escolha nossa. Nós decidimos se queremos ser do povo de Deus ou se queremos virar as costas de Deus. E se fazemos isso, se viramos as costas para Deus, então Deus, o nosso Deus maravilhoso, protetor, não vai poder fazer muita coisa. Porque a nossa escolha foi feita de virar as costas para Ele. Mas se a gente confia no Senhor, se nós confiamos nele, entregamos nossa vida a Deus, Ele promete que estará sempre segurando os ventos da calamidade. Ele sempre estará trabalhando em nosso coração. E quando o mal finalmente reinar nesse mundo, apesar de hoje ele estar sendo segurado, como diz o texto bíblico, pelos anjos que eles seguram as calamidades, Deus está dizendo o seguinte: eu estarei com você e eu vou te proteger no tempo do fim. Sabe o que a gente precisa aprender? A ter confiança em Deus. Porque o que precisa acontecer antes da volta de Jesus são coisas que podem deixar a gente muito preocupado, pode deixar a gente bastante ansioso. E eu vou ler para você agora, Apocalipse capítulo 7, continuando o texto bíblico, versos 2 e 3, que diz o seguinte: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Portanto, antes da destruição final, Deus estará selando o seu povo, separando o seu povo, fazendo diferença, como eu disse para você, para que quando o mal vier, Deus possa continuar protegendo os seus, porque a promessa de Deus é para sempre, Ele sempre estará com a gente. Devemos confiar no Senhor, porque em breve Deus fará um grande selamento do seu povo, o selamento dos servos de Deus, que estarão preparados para enfrentar o tempo do fim. E esse selo, o selo de Deus, é colocado simbolicamente na fronte, representando uma decisão consciente de fidelidade, de amor a Deus. Quando nós entendemos que pertencemos a Ele e confiamos inteiramente nesse Deus maravilhoso. Em Isaías capítulo 8, verso 16, diz o seguinte: resguarda o testemunho,
sela a lei no coração dos meus discípulos. O selo de Deus está ligado à lei de Deus. Nos tempos bíblicos, um selo oficial ele continha 3 elementos: o nome do governante, um cargo, um território de domínio. E entre os 10 mandamentos, apenas um deles contém esses 3 elementos, que de acordo com o contexto histórico do escritor bíblico, fazia muito sentido. E sabe qual é esse mandamento? O 4º mandamento de Deus. Eu sei que no mundo evangélico muitas pessoas falam por aí que o selo de Deus é o Espírito Santo. E tudo bem, faz parte mesmo da história do cristão, faz parte da experiência do cristão ser selado com o Espírito. Mas o texto bíblico deixa muito claro que o selo de Deus, que representa Deus no tempo do fim, é um dia especial. É o 4º mandamento da lei de Deus. O 4º mandamento que aparece em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 a 11, que diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e nele descansou. Deus descansou no 7º dia. Nome do governante: Senhor teu Deus. Cargo: Criador, porque em 6 dias ele criou, ele fez. E o que ele fez? Território: os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. O sábado contém todos os elementos de um selo real. E como é que a gente consegue identificar o sábado nas Escrituras? Como é que eu sei que dia é esse sábado de Deus? Êxodo capítulo 31, verso 17. Entre mim e os filhos de Israel, ele é um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. O sábado é o 7º dia. O sábado é o dia de descanso de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 11, diz que ele é o memorial da criação. No capítulo 31 de Êxodo, verso 13, diz que Deus santificou esse dia. Em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 15, ele é um símbolo de libertação do povo de Deus. O sábado é um sinal que nós pertencemos ao nosso Deus. Mas você pode estar perguntando assim: poxa, Rodrigo, mas isso tem a ver com o Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não encontra esse tipo de coisa. O sábado ele não tem mais importância. Agora o que importa é termos um dia especial, e esse dia pode ser qualquer um. A tradição cristã tradicional, diz pra gente que é o domingo, o dia do Senhor. Mas será que é isso que a Bíblia apresenta? Vamos lá. Lucas capítulo 4, verso 16. Diz o seguinte: indo para Nazaré, que fala de Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume de adorar a Deus todos os dias, mas especialmente no sábado. Em Mateus 5, verso 17, Jesus disse o seguinte: não penseis que vim revogar a lei. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cristo não mudou a lei, ele confirmou a lei de Deus. E se a gente vai para Daniel capítulo 7, verso 25, fala o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Aquele que tem interesse em mudar a lei não é Jesus, porque Jesus cumpriu a lei. Aquele que ataca a lei, aquele que tem interesse em mudar os tempos e a lei, magoar os santos de Deus, machucar o povo de Deus, é o inimigo dele. O inimigo e o seu anticristo, o seu instrumento no tempo do fim, que tem interesse em mudar a lei de Deus. A profecia mostra que haverá uma tentativa de alterar a lei de Deus, mas a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor, declara em Eclesiastes 3, verso 14: tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe se deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. O ser humano não tem autoridade de mudar a lei de Deus. Muito menos ainda o mal, que tenta constantemente mudar a lei do Senhor. Sabe, quem recebe o selo de Deus? Vamos lá, vamos voltar a Apocalipse, Capítulo 7, verso 4, que diz assim:
Ouvi o número dos que foram selados. Ouvi o número dos que foram selados. O capítulo descreve simbolicamente, veja bem, é um símbolo, é apenas uma forma de expressar uma verdade de Deus. O número simbólico de 144 mil, que representam o povo de Deus, o povo fiel, que permanece até o fim, no tempo do fim, ao lado de Deus. São aqueles que permanecem leais, são aqueles que não negociam a verdade, mas permanecem puros espiritualmente. Sabe qual é a mensagem proclamada ao mundo no tempo do fim? A mensagem que nós temos que proclamar do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 14. Só vamos avançar um pouquinho o texto bíblico, hein? Apocalipse 14, verso 7 diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Perceba, essa mensagem repete a linguagem do quarto mandamento. A mensagem final chama o mundo de volta à adoração do Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Como é que o povo de Deus é identificado nos últimos dias? Vamos lá, Apocalipse 14 ainda, no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 2 características: guardam os mandamentos, têm a fé em Jesus. Isso não é legalismo, isso não é salvação pelas obras, é salvação pela graça. Quando os filhos de Deus obedecem aos mandamentos de Deus, quando eles guardam os mandamentos do Senhor, é pela fé, como uma consequência, um resultado de estarem com o Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não mediante as obras, mediante a fé. Mas a obediência, ela é um fruto do amor. A obediência é um fruto da fé, da comunhão com Deus. O sábado, ele não é apenas um dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Ele é um sinal da criação, é um sinal da redenção, é um sinal da santificação e da fidelidade a Deus. Nos últimos dias, a adoração verdadeira, ela será o grande teste. O selo de Deus representa um coração que aceita a sua autoridade e que guarda os seus mandamentos por amor. Hoje, Deus ainda está segurando os ventos. Ainda há tempo. E a pergunta é a seguinte: você deseja fazer parte do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos por tuas bênçãos e por esse estudo, onde entendemos um pouco mais do Senhor e do teu plano no tempo do fim. Nós aceitamos o Senhor Jesus e queremos ter um relacionamento profundo com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos dizer: Senhor, quero honrar-te como meu Criador, como meu Salvador. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.